Bom dia a todos. Vamos mais uma vez iniciar o trabalho do domingo de manhã, rogando então a espiritualidade amiga que nos envolva, nos abençoe, nos dando sempre as condições, para que a gente possa caminhar em busca do nosso melhoramento, em busca da nossa perfeição. Senhor Jesus, Mestre querido de todas as horas, queremos nesse instante, Senhor, rogar a vós e a espiritualidade amiga, as bênçãos de paz, as bênçãos de luz, a cada um que aqui se encontra e aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam eles da mesma forma envolvidos no seu amor e na sua luz. Queremos nesta manhã, Senhor Jesus, agradecer por tudo que tem nos dado, agradecer por esta casa que nos acolhe, por esse dia maravilhoso que nos presenteia, agradecer, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, agradecer pela nossa saúde, agradecer também, Senhor, por tantas coisas que nos dá e não nos pede nada em troca. Rogamos, Senhor Jesus, que abençoe a nossa família, aos nossos amigos, aqueles que não simpatizam conosco. Abençoe também ao nosso Brasil, a pátria do Cruzeiro, ao nosso planeta Terra, essa escola bendita que nos dá a oportunidade de avançarmos, de melhorarmos. Abençoa, Senhor, a tudo o que nos oferece, iluminando, Senhor, o coração dos nossos políticos, dos nossos governantes, para que pensem no bem comum e não apenas em si próprio, em seus partidos. Rogamos, Senhor, que dê força, coragem e fé àqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram enfermos em suas residências. Dê, Senhor, o consolo, a serenidade, àqueles que perderam amigos, entes queridos, e que a espiritualidade amiga possa amparar, auxiliar aqueles espíritos que estão de retorno à pátria espiritual. Senhor Jesus, rogamos, Mestre, que envolva todo o nosso planeta no seu manto de amor e de misericórdia e que nos proporcione sempre, Senhor, a força, a coragem e a disposição para o trabalho. Abençoa, Mestre, a nossa querida amiga Michela, que fará a preleção da manhã, que ela seja envolvida pela espiritualidade amiga, nos passando, Senhor, com clareza aquilo que se preparou. Envolva-nos, Mestre, nas suas vibrações de amor e paz, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje eu trouxe algo que já tenho há tempo pensando um pouquinho sobre o assunto, de como a gente encara, como ser humano, como nós viemos desenvolvendo desde os tempos primitivos até essa era que agora nós estamos na transição planetária, tudo que a gente é nossa bagagem, tudo que a gente trouxe. E o ser humano ainda, tem trazido, e por situações situações da vida, então foram coisas que foram consequências, a gente vem trazendo a bagagem de tomar ação. A gente precisa o tempo inteiro estar tomando ação, decisões, julgando o que é certo, o que é errado. Vou por aqui, vou por aquele caminho, qual é a melhor opção, por que eu tenho que ir por aqui, por que eu tenho que ir por ali. E a gente toma isso sempre muito
ownership, né, que a gente fala, muito dono, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, para que lado eu vou, qual é a minha orientação, o que você fez está certo, o que você fez está errado, você deve fazer assim, você deve fazer daquele jeito. A gente como pai também, né, mãe, acaba orientando, mas o tempo inteiro nós estamos julgando, analisando e decidindo que caminho tomar e para onde for. Então a gente tem isso no nosso íntimo, a gente tem isso o tempo inteiro nos deixando forte, mas ao mesmo tempo que nos deixa forte, nos deixa orgulhosos, porque eu posso, eu curei, eu salvei a vida daquele homem quando eu operei ele, eu tirei ele da cadeia quando eu advoguei ele, eu sustentei aquele pobre que não tinha o que comer e eu levei a comida. Eu dei abrigo àquele que estava precisando. Então o meu ego começa o tempo inteiro a se inflar. O nosso orgulho começa a crescer, porque eu me apodero de tudo. E aí a gente tem algumas situações como essa, que está totalmente fora das nossas mãos. E aí a gente se desespera, porque pessoas estão morrendo, meus parentes, meus amigos, conhecidos, e a gente se desespera, porque isso não está na minha mão, eu não tenho esse controle. Mas eu deveria ter esse controle? Eu deveria estar julgando realmente todos? Será que não está na hora de eu parar e compreender um pouquinho? A gente culpa Deus, né? Muito. A gente diz, como pode Deus permitir que aquela criança sofra? Como pode Deus, que diz que é bom, não me auxiliar nesse momento? Como pode Deus tirar a vida dessa pessoa tão boa e deixou aquela ruim? Então a gente culpa, julga e culpa Deus. Mas a gente não tem a visão de tudo e não se coloca às vezes no lugar dele. Aliás, a gente se coloca muito pouco no lugar de cada pessoa, né? E aí eu trouxe para vocês um vídeo que eu acho bem legal, não sei quem já assistiu ou não, o filme A Cabana. Eu vou contar um pouquinho só da historinha para vocês sobre isso, para a hora que a gente entrar ali no filme e a gente passar por isso. Mas, voltando ainda um pouquinho no que eu estava falando, eu trouxe essa mensagem, porque a cada um conforme as suas obras. A gente esquece, a gente quer, por quê? Né? Fica julgando Deus e questionando por que isso, mas a cada um as suas obras. Jesus já tinha dito isso para nós. Deus não produz o mal, nós o fizemos isso, nós tratamos errado, nós brincamos de Deus quando a gente julga, quando a gente diz o que é certo, o que é errado, quando a gente culpa Deus ou o vizinho ou o amigo pela desavença, ou o político, ou a guerra, a gente culpa o tempo inteiro. Mas Deus nos falou que cada um conforme suas obras. Deus não produz o mal, mas este é fruto da ignorância. O que é a palavra ignorância? Deus não disse que é fruto da maldade dos homens. Ele disse que é fruto da ignorância dos homens. Ignorância é falta de conhecimento. Falta de conhecimento nas leis de Deus. Falta de conhecimento no amor. Ele não disse que foi maldade. Ele disse que foi ignorância. Lembremos disso. Deus apenas permite porque sabe que dele sairá um bem maior. Que a gente não enxerga, mas a gente vai enxergar. Na matemática do universo, o destino torna-se sempre
aquilo que a gente dá para ele. É a lei da ação e reação. Então, o que a gente fornece, mais ou menos, é o que a gente colhe. Mas Deus permite. Por que Deus permite? Porque nós achamos mal. Achamos o outro homem mal. Mas Deus achou o outro homem ignorante, em desenvolvimento, em aprendizado. Então, a gente vai assistir um pedacinho bem curtinho do filme, como eu falei. E só para quem não conhece, eu vou intitular, era uma família onde o menino, na verdade, ele teve bastante problema desde que nasceu. O pai batia nele, batia na mãe quando bebia, tinha uma situação difícil de vida. Tá? O pai era muito rude nisso, eles eram muito fervorosos à igreja, embora ele não acreditasse muito, porque ele sempre tinha essa dúvida como que Deus permitia tudo aquilo, ele não compreendia tudo isso, né? Tudo que, até de que ele passou de criança, né? E ele acabou ainda muito jovem, cometendo um crime muito forte, porque o pai batia muito e aí um dia ele botou veneno na bebida do pai. Quando o pai tomou, acabou falecendo e ele carregava com isso essa culpa. Ele cresceu, conheceu uma jovem que auxiliou muito ele a entrar na espiritualidade. Tinha 3 filhos, né? Uma menina adolescente, um outro menino também adolescente, uma menininha menorzinha, de 5 aninhos. E eles passeando, ela acabou sendo raptada e morta por esse sujeito. Eles descobriram depois só o vestidinho dela numa cabana abandonada no meio da floresta. Não preciso descrever o desespero da família, e principalmente dele, né, de tudo isso. E aí, um dia ele recebe uma carta para voltar à cabana, uma carta teoricamente de Deus, né, de papai, que eles chamavam Deus de papai, de um modo bem interessante, bem carinhoso, né, chamar Deus. E ele resolve ir. Lógico que ele foi não acreditando, mas Deus quis levá-lo lá, porque Deus, ao longo, falava que foi lá que ele ficou preso, lá que o espírito dele ficou preso. E quantas vezes a gente fica preso naquela dor, né? Ou naquela vingança, ou naquela raiva que a gente tem de alguém e não consegue sair daquilo ali. Nosso espírito ficou preso. Então Deus leva ele a essa cabana para ele aprender a estar do lado de Deus e a se libertar dessa prisão, porque é uma prisão que ele criou para ele mesmo, para a família dele e para todos que estão ao redor, porque era algo que ele não superava, aquela dor. Então a gente vai passar um pouquinho do vídeo para vocês dar uma olhadinha nele. Continue. Aqui eu queria só falar um negocinho. Ele começou a aprender a andar do lado e a confiar em Deus, e principalmente em Jesus. E Jesus, antes dele chegar aí, Jesus disse para ele: você sobe aqui, esse caminho é só você, eu não consigo ir com você, você que vai ter que trilhar, mas eu estou aqui, confie em mim e não esqueça do que você já aprendeu. E aí Jesus fala para ele assim: você vai reto e quando acabar, continue em frente. Jesus fala assim para ele, né? E aí ele tá nessa cena aqui, olhando a parede, né? Acabou, e agora? Vai lá. Tem alguém aí?
Desculpe, eu... Você é? A sabedoria. Você compreende por que está aqui? Não muito bem, mas já estou me acostumando a isso. Hoje é um dia sério, com sérias consequências. Está aqui para o julgamento. Julgamento? Eles disseram que eu não morri. E não morreu. Então o que é? Não acredita que Deus é bom? A Miss é filha de Deus? É claro. Então não. Eu não acho que Deus ame direito os seus filhos. E é nisso que você acredita. Venha. Sente-se. Pode me julgar muito bem daí. Julgar você? Uhum. Tem alguma coisa para confessar? Você sabe o que eu fiz. Sim, mas não está em julgamento. Hoje, você é o juiz. O quê? Por que está surpreso? Você passou a vida julgando praticamente tudo e todos, suas ações e motivações, sem sequer conhecê-los. Você faz julgamentos instantâneos só pela cor da pele, pela roupa, pela linguagem corporal. De várias formas, você é um especialista com muita prática, Mackenzie. Sente-se. Tá. E aí, quem é que eu vou julgar? Existem algumas pessoas que podem ser culpadas por toda a dor e sofrimento do mundo, não é? Que tal os egoístas? Os gananciosos, os que machucam outros, os assassinos, traficantes, terroristas. Culpados? Sim. E os homens que batem nas esposas? Vem cá, o que você disse? Ou os pais que batem nos filhos para aliviar o próprio sofrimento? Vamos parar. Esse homem deve ser julgado? Sim. Você, garoto, vai ficar de boca fechada. E esse garoto? O que tem ele? Você julgaria ele? É uma criança. Só que você já o julgou. Esse garoto é seu pai. Senhor. Agora, que tal o homem que ataca menininhas inocentes? Pra mim chega. Esse homem é culpado? Eu o condenaria ao inferno. E quanto ao pai dele, o homem que o transformou nesse monstro pervertido? Eu também o condenaria. Como pode parar por aí? Esse legado de imperfeições não vem desde a época de Adão? E quanto a Deus? Ele não é culpado? Foi ele que deu início a tudo. Principalmente se já conhecia o resultado. Você quer que eu fale? Com toda certeza. Deus é culpado. Bom, se é tão fácil assim para você julgar Deus, então deve escolher um de seus filhos para passar a eternidade no céu. Os outros irão para o inferno. Não, eu não posso. Não pode por quê?
Só estou pedindo para fazer o que acredita que Deus faz. Então, quem vai para o inferno? Podia escolher a Kate. Ela te disse coisas muito duras. Mantém você longe. Você nem tem certeza se ela ainda o ama. Ou podia escolher o Josh. Ele tem sido desobediente, fugindo, mentindo para você. Você não sabia? Mackenzie, faça sua escolha. Eu não quero mais fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por que não pode? Eu não posso. Eu não quero. Você deve. Isso não é um jogo. Precisa fazer isso. Olha só, isso não é justo. Tem que fazer. Não é justo. Não posso. Deve a mim. Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. Você fica longe dos meus filhos e me leva. Mackenzie julgou que seus filhos são dignos de amor. Mesmo que isso custe tudo a você. Assim é o coração de papai. Mas o que eu não entendo é como Deus pode amar a Missy e deixá-la passar por tanto horror. Ela era inocente. Eu sei. Ele a usou para me punir? Isso não é justo. E ela não merecia. Minha esposa, meus filhos não mereciam. Talvez eu. Você sabe que eu... É assim que seu Deus é, Mackenzie. Por isso está se afogando em tanta mágoa. Deus não é assim. Isso não foi ação dele. Ele não impediu. Deus não impede muitas coisas que causam dor a ele. O que aconteceu com a Missy foi uma obra do mal. E ninguém no seu mundo está imune a isso. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Sim. Quero. Isso não existe. Enquanto houver outra vontade neste universo, que seja livre para não seguir Deus, o mal poderá entrar. Tem que haver um jeito melhor. E há. Mas o jeito melhor envolve confiança. Eu não quero mais ser juiz.
vencer. Ela não pode te ouvir. Ela pode me ver? Não. Mas ela sabe que você está aqui. Assim é a gente também. O nosso sentimento é transportado para aqueles que estão na vida após a morte ou após a escola. Não existe morte. Nós estamos aqui na escola de internato. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é com Deus. Viemos para estudar, para aprender, para tirar a ignorância e evoluirmos. Voltaremos à casa do nosso Pai, a nossa casa. Nós voltaremos de viagem da escola do internato, que é a Terra. Não se preocupemos com aqueles que estão voltando para casa, porque eles estão voltando para casa. E não há nada melhor do que depois de uma viagem longa, a gente chegar em casa e descansar e saber que a gente cresceu e evoluiu e fez o melhor nessa vida. Não se desesperem, porque Deus não abandona seus filhos e está o tempo inteiro com vocês e conosco, porque nós somos seus filhos. E nenhum pai ou mãe abandona o filho. Acalme-se o coração nesses tempos de pandemia. Tenha fé, tenha tranquilidade. E a única maneira, como a gente viu, fácil de fazer isso, envolve confiança, envolve relacionamento com Deus. É realmente acreditar. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Tudo, toda a realidade é do Espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. Se nós entendermos isso, nós estamos em paz. Porque não é mais nós que precisamos julgar, não é mais nós que precisamos agir, é Deus. Nós precisamos só amar. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, porque ele não é seu adversário, ele é apenas seu irmão em evolução. O Espiritismo, ele veio, na sua missão de consolador, ele veio trazer o amparo do mundo. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redentivo, salvar os homens que se apagam entre os choques e forças da ambição, do egoísmo e do domínio. Ele aponta para os homens o seu verdadeiro caminho, e nosso verdadeiro caminho é só amar. Obrigada por hoje. Passamos agora para a segunda etapa. Hoje não tem, hoje é visitas, né? Tem passo. Passamos para os passos. Obrigada a todos e tenham um bom dia. Queria agradecer a Michela pela mensagem de hoje e que nós possamos colocar esse ensinamento de Cristo, né? Que Cristo já nos falou para a gente não julgar, para não ser julgado. E a gente muitas vezes, principalmente agora em meio de pandemia, quantas vezes a gente está julgando o governador, o presidente, o outro que está sem máscara, o outro que atravessou a rua. A gente só fica julgando. Que nós possamos, no meio disso, aprender a respeitar o nosso próximo e colocar um ensinamento de Deus que é maior. E além do ensinamento que Ele nos traz, é a confiança. Que nós possamos confiar que todo esse momento, todas as nossas dores, todas as nossas inquietações é passageira, que vai passar
e que logo, como a Michela falou, nós sairemos da escola e iremos para a nossa verdadeira casa. E lá, se a gente tiver um bom aprendizado aqui, lá nós vamos encontrar a paz e o amor, que o que a gente precisa é amar e respeitar, né? Então, agora vamos para os passes. Prezados irmãos e irmãs, nos resta agradecer a Deus pela manhã que tivemos, pela mensagem que a Michela nos passou, que é muito oportuna pelo momento que nós estamos passando, que nós geralmente julgamos Deus, né? Por que Deus permite? Por que Deus permitiu isso? Por quê, né? E nós estamos sempre julgando. E esse filme, A Cabana, é um dos melhores filmes que eu assisti, que traz a realidade nossa mesmo, as nossas dificuldades que nós carregamos durante a nossa existência. Então vamos nos despedindo aqui, elevando mais uma vez o pensamento a Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esta casa que nos acolhe sempre com tanto amor, Senhor. Essa doutrina que abraçamos, que nos ensina a ver a sua grandeza e a sua justiça. E que a tua paz, Senhor, permaneça nos corações das criaturas, dos nossos governantes, da nossa pátria e pela humanidade inteira. Que a tua paz permaneça em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Até domingo, se Deus quiser. Quarta-feira, nós vamos estar começando o trabalho às 7 horas da noite, por causa do horário. E nós temos um companheiro nosso de Rolândia que vai vir falar para nós. Aquele que puder, nós podemos ter só 15% da capacidade da nossa casa, mas vamos fazer o trabalho. E vai ser transmitido para o YouTube, né? Facebook e YouTube. Então, até quarta-feira.